Olá, tudo bem com você? Meu nome é Douglas Costa, eu estou gravando esse vídeo porque eu considerei ser a melhor forma didática para cumprir a PCC de aula de didática do curso de Filosofia da Universidade de Estácio de Sá. Então vamos lá. Historicamente falando, o professor sempre teve papel fundamental para a formação do indivíduo dentro da sociedade. E no último século, com a inserção da tecnologia da informação, esta função ela passou a ter uma responsabilidade muito maior por conta das mudanças que essas inovações tecnológicas ocasionaram no comportamento e na organização dos membros da nossa sociedade. O ensino passa a ser desafiador, por ter agregado uma outra palavra chamada ensino-aprendizagem, onde o docente tem de ultrapassar os limites de ser apenas um fornecedor da informação e passa a ter ser uma espécie de tradutor do conhecimento sábio, fazendo com que a ideia a ser transmitida seja interessante, faça sentido e tenha efetividade para a realidade do nosso educando. A proposta desafiadora de lecionar em pleno século XXI consiste em adaptações e mudanças, tanto internas quanto externas. Aonde as internas, eu falo que são no sentido de que o professor ele necessita de uma formação continuada. Não somente no que se deve lecionar, mas também em como e para quem está sendo lecionado. Quais são os costumes, as motivações, levando em consideração em que as mentes que estão sendo educadas, elas já foram atingidas por essa tecnologia, ou até mesmo já nasceram com ela. Portanto, a ação pedagógica, ela deve sim ser muito bem utilizada de maneira inovadora e também informatizada. A professora que me recordo ter maior capacidade de recursos didáticas que eu tive, eu conheci ela no meu ensino fundamental. E ela usava sempre que possível um retroprojetor. Gente, aquilo era o máximo. Tanto que ela, na minha opinião, tá? Ela superou muitos outros professores que eu tive anos depois, já com muito mais recursos avançados, como computadores, telas e projetores. Ela simplesmente me fazia viajar naquelas imagens. E quando eu voltava daquela experiência, eu já não era mais o mesmo. Porque eu voltava com o aprendizado e com o conhecimento adquirido. Através de quê? Através do ensino-aprendizado transmitido através da didática. Então, percebe que isso mostra que nós não podemos considerar que simplesmente dominando e utilizando os recursos tecnológicos disponíveis, nós teremos assim a tão sonhada didática. Porque a tecnologia e os seus avanços são apenas instrumentos e ferramentas importantes que devem auxiliar no desenvolvimento da ação pedagógica. Os professores, eles devem se imaginar como se fossem pescadores diante de um lago, que é a sala de aula, onde o conhecimento sábio, por muitas vezes, ele não é isca atrativa para fisgar os alunos, para fisgar os peixinhos. Então, o professor ele deve transformar o conhecimento sábio em iscas, usando a didática. Que essa didática é o que vai atrair os alunos para a proposta de ensino. E foi exatamente o oposto que aconteceu na charge com a Marina e o Raimundinho. Pois a professora ela já tinha nas suas mãos as iscas perfeitas para atrair os alunos para o conhecimento sábio, mas perdeu os peixinhos com uma interação não didática ao desprezar as diferenças culturais das regiões que já estavam diante dos seus olhos. Percebe? Nós não conhecíamos qual que era a proposta de abordagem que a professora ia trazer, quais eram as diferenças regionais que seriam trazidas para a discussão, que talvez poderiam ser geográficas ou talvez poderiam ser climáticas. A verdade é que ela já tinha diante de si um motivador, que seria a porta de entrada que levaria em direção à proposta pedagógica, que seriam as diferenças culturais regionais que foram ignoradas pela professora. Que pena, pois a aula teria um desfecho no mínimo interessante. A fala do pequeno Raimundo, no diálogo com a Maria, me fez lembrar uma história fantástica que a minha esposa conta, que aconteceu na infância dela. Eu vou contar para vocês aqui rapidinho, tá? Ela nasceu e foi criada até os 12 anos no estado do Piauí. Quando os pais resolveram melhorar as condições financeiras da família, então eles partiram, eles resolveram migrar, resolveram se mudar para o estado de São Paulo. Quando começou a estudar, já aqui no estado de São Paulo, por volta de 1997 a 1998, onde ainda não estávamos tão acostumados com essa diversidade de culturas e sotaques, que hoje quase não percebemos,
Porque na nossa atualidade nós estamos vivendo um cenário em São Paulo como se fosse uma torre de Babel, com vários sotaques e etnias até mundiais, né? Mas naquela época, lá em 1997, 1998, não era muito bem assim, era um pouco mais diferente, né? Então, durante a aula, a professora ela estava dando uma explicação. E a Ana teve uma dúvida, levantou a mão e perguntou: "Oxente, professora, não entendi." E aquele oxente, juntamente com seu sotaque arrastado, causou um riso na sala de aula toda. A professora percebeu que a Ana tinha ficado constrangida com a reação das outras crianças e também ela percebeu que o diálogo dela e os seus exemplos não aplicava para a realidade da Ana. E assim que ela percebeu, ela fez o quê? Sacou da didática, ela usou a didática e começou a discutir sobre as diferenças culturais e fez uma adaptação estratégica de uma aula de matemática. A Ana poderia ter saído da aula constrangida, envergonhada, mas saiu deslumbrante e cheia de novas amizades. Veja a importância de estar preparado para o improviso, sacar da didática e adaptar em uma aula de matemática. A diversidade cultural. Que maestria, que improviso, não é mesmo? Eu quero dizer com essa história é que os professores eles devem estar preparados para improvisar, de acordo com as reações que o conhecimento levará. E também deve fomentar os alunos, provocá-los intelectualmente através de perguntas, de jogos, de dinâmicas, para que eles saiam daquela posição que eles se encontram. E eles começam então a descobrir o conhecimento. E esse conhecimento, ele tem que ser o conhecimento que vai proporcionar a mudança na realidade, vai proporcionar a mudança na vida deles. É isso que eu acredito ser a verdadeira avaliação do aprendizado. Porque quando isso acontece verdadeiramente, a avaliação formal e o resultado dela se torna mera consequência da mudança ocasionada na vida dos alunos através do conhecimento. Por fim, para mim terminar, sem mais delongas, se eu pudesse dar alguns conselhos a mim e a outros futuros colegas docentes, eu teria uma lista imensa que eu ficaria horas e horas falando aqui com vocês. Mas como eu sei que você e nem eu temos todo esse tempo, eu resumo apenas em aprender a ideia de Jacques Delors, ou Delors se preferir. Aprenda e viva os 4 pilares da educação. O primeiro, todo mundo sabe, é aprender a ser. Ou seja, seja o que você ensina, torne-se, faça com que o conhecimento seja parte de você, incorpore o conhecimento. Segundo, aprenda a conhecer. Aprenda a buscar o conhecimento adequado para cada situação, para cada momento, sendo resiliente e também sendo aberto para atualizações sempre constantes. O terceiro é aprender a fazer. Busque as melhores abordagens, os recursos mais adequados para cada momento e para cada situação, para que você possa enriquecer esse mecanismo de transmissão do conhecimento. E o quarto e último pilar é aprenda a conviver. Aprenda a conviver em sala de aula. Seja íntegro, seja empático, seja sinérgico com a realidade dos alunos. Por fim, eu termino com uma frase que eu criei embasado nesse tema gigante que é a didática. O que determina o comportamento e o resultado da sociedade como um todo é a desafiadora atividade de educar. E a educação está na responsabilidade dos educadores. Portanto, está nas nossas mãos. Pais, professores, líderes, cidadãos, ou seja, educadores. O resultado atual e o futuro resultado de nossa nação está nas nossas mãos.